Essas aí são possíveis escalações de Cruzeiro e Atlético. E aqui eu botei no campinho, num primeiro momento, os mesmos times, ou melhor, quase os mesmos times que jogaram na Arena MRV. O Cruzeiro com o Cássio no gol, a zaga com o Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba, na lateral direita o William, na lateral esquerda Kaique. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira como meio atacante central, Christian na meia direita, Wanderson como meia esquerda e no comando de ataque o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Por que eu botei o Gabigol aqui no ataque e não o Caio Jorge? Porque eu acho que tem mais chance do Gabi começar jogando que do Caio, tá? É a sensação que eu tenho no momento. Acho que o Caio Jorge vai ficar no banco? Acho que sim, tá? Mas eu não acho que o Caio será titular. Se o Caio for titular, gente, é um cenário excelente, porque eu não imagino que o Cruzeiro vai botar um jogador em campo que não está em condição física para jogar. Então, se o Caio puder jogar, excelente, tá? Mas eu não trabalho com essa hipótese. Eu realmente acho que o Gabriel vai começar jogando no comando de frente, tá ok? Aí, né, as opções do Cruzeiro aqui que vale a pena a gente citar. Se o Fabrício Bruno não tiver 100%, ele que jogou a partida da seleção, a opção natural é o Jonathan Jesus entrar na zaga aqui, mas provavelmente o Fabrício vai para o jogo, tá? Por tudo que está sendo falado, inclusive pelo próprio atleta, ele deve ir para o jogo mesmo. No caso aí de Christian, por exemplo, né, que não jogou contra o São Paulo. Na ausência do Christian, Matheus Henrique é a opção natural para jogar por aqui. Se o Wanderson não puder jogar, poderia ser o Matheus Henrique, o que muda a característica do time do Cruzeiro, ou poderia ser Marquinhos, que tem uma queda, um desnível técnico muito grande aqui. Eu espero que não seja essa a opção aqui. Espero que o Wanderson esteja em boa condição para o jogo. E o Sinistro? Então, gente, o Sinisterra, ele não vai ser titular, tá? Acho que isso é bem líquido e certo. Sinisterra é a opção para entrar no segundo tempo. Ele que é o único dos contratados que pode jogar contra o Atlético Mineiro. Os demais, como chegaram depois da partida de ida, não estão inscritos no BID, mas não tem condição legal de jogar nessa fase da Copa do Brasil. Beleza? E no comando de ataque é o Gabriel mesmo, o Gabigol aqui, ou o Caio Jorge. Imagino que começa o Gabi. Opções como Bolassi, por exemplo, eu acho que não são realistas, tá? Para a gente pensar no tamanho do jogo e no fato desse atleta não estar entrando nos últimos jogos. O Cruzeiro não tem muita dúvida na escalação. Creio que o Christian joga, o Wanderson joga, o Pereira joga, o Gabigol deve complementar esse quarteto ofensivo, né? Lembrando, os moleques voltaram lá da seleção, o Kaique Kenjo, o Murilo Hickman, o Bruno Alves e o Otávio, tá? Jogaram lá pelo Sub-20, voltaram, mas imagino que não serão opção, no máximo ficando no banco de reservas mesmo. Detalhes positivos, né? O Cruzeiro tem uma campanha muito boa na Copa do Brasil até o momento, não sofreu gols. Se continuar nessa pegada, a gente garante a classificação. Agora falando do Atlético Mineiro, que vai ser treinado aí pelo Sampaoli, e como eu falei, tem muitas dúvidas sobre esse time do Atlético que vai a campo, os trabalhos têm sido fechados, a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Então vamos lá. Esse aqui foi o Atlético que o Cuca botou a campo naquele jogo contra o Cruzeiro. Everson no gol, a zaga com Júnior Alonso e Vitor Hugo, Natanael na lateral direita, o Arana na lateral esquerda. Alan Franco e Alexander como volantes, o Scarpa meia, Dudu pela direita, Coelho pela esquerda e o Hulk no comando de ataque. Eu até fiz essa ressalva ontem, né? O Atlético muitas vezes baixava com o Scarpa pela esquerda, o Dudu pela direita, e o Coelho se juntava ao Hulk aqui no ataque, uma movimentação para tentar explorar a velocidade do bom ponta do Atlético Mineiro. Tá? Basicamente, o time deles era esse daqui. O que eu vejo uma hipótese realista de acontecer? Se o Lianco tiver em condição de jogo, o Lianco que é hoje o principal zagueiro do Atlético Mineiro, se o Lianco estiver em condição de jogo, provavelmente sai Vitor Hugo, o Júnior Alonso vem jogar pelo lado esquerdo e o Lianco vira o zagueiro pela direita, tá? Uma outra hipótese que eu falei sobre ela na última live também, o Atlético poderia jogar com um sistema com 3 zagueiros, certo? Que é um sistema que o Sampaoli utilizava no seu último trabalho lá na França pelo Rennes. Se ele quiser jogar com 3 zagueiros, aí eu imagino que possivelmente sairia aqui o Natanael, tá? Para ficar num exemplo mesmo, tira o lateral e aí joga com 3 zagueiros. Lianco, Júnior Alonso e o Vitor Hugo, certo? 3 zagueiros aqui do Atlético.
Quem faria a ala direita do Atlético? Bom, o ala direito eu acho que poderia ser, dentro dessa escalação aqui, o Scarpa ou o Coelho. O Scarpa jogou muito tempo como ala direito na época que o Atlético tinha o Milito como treinador e o Arana era o ala pela esquerda. Então isso aqui não seria um sistema tático novo para esses jogadores do Atlético e aí eles teriam um trio ofensivo, né? Dudu, Coelho e Hulk. Dudu e Coelho pontas, o Hulk mais o atacante. Poderia ser que tire o Dudu? Pode ser que tire o Dudu também. E aí entraria quem? Possivelmente o Rony, que é um jogador um pouco mais atacante, né? Tem uma presença de área um pouco maior. Ele poderia colocar o Biel, que é também um ponta, e talvez inverter Coelho e Biel, tá? Para ter um ponta pela esquerda, o Coelho um ponta pela direita, ou até jogar o Coelho de ala e botar o Scarpa mais avançado. O Coelho já jogou como ala no Atlético Paranaense. São hipóteses também que a gente não pode descartar. O Reinier é um meia atacante, é um jogador que também poderia ser aproveitado pelo Sampaoli, tá? Não sei se como titular, mas é alguém que poderia, né? Já está, inclusive, no Museu do Atlético Mineiro, já chegou com essa honraria aí. Basicamente, essas são as peças aqui que eu vejo maior probabilidade de serem utilizadas nesse jogo, tá? Se o Atlético vai mudar de esquema tático ou não, só saberemos na hora que a bola rolar mesmo, mas tem essas possibilidades aí de uma troca de sistema tático. E um outro jogador que também, que eu esqueci de falar, é o Gabriel Menino, né? Que poderia ser uma opção para volante e até para essa ala, para essa lateral direita também. É um jogador que tem um pouco mais de experiência, tá? E poderia ser aproveitado, já jogou em quase todas as funções nesse time do Atlético, tá bom? Basicamente, meus amigos, é isso, tá? Eu acho que o Cruzeiro leva a vantagem por ser um time muito melhor organizado, tá? O Cruzeiro é um time que já tem um sistema tático bem ajeitado. O Atlético está chegando agora com um novo técnico, então, da mesma forma que tem uma injeção de ânimo, de confiança, tem a situação do time não estar encaixado, né? Não estar tão entrosado. Então, o Atlético Mineiro traz uma boa dose de incógnita para esse clássico, tá? Mais eles do que a gente. O Cruzeiro, eu acho que não tem muita dúvida, muita novidade. A gente tem um jeito de jogar e não tem por que o Cruzeiro mudar completamente o seu jeito de jogar para enfrentar o Atlético Mineiro. A gente tem que estar muito atento ao jogo, o Leonardo Jardim ter a flexibilidade para eventualmente, o adversário está fazendo uma movimentação aqui que está nos causando problemas. Você tem que estar atento para fazer os ajustes ali, uma leitura tática rápida, né, para conseguir neutralizar o oponente. Mas não vamos esquecer que o placar ele é favorável para o Cruzeiro, a torcida é nossa, 61 mil pessoas estarão lá no Mineirão, tá? E é um jogo Cruzeiro e Atlético, gente, tá? Não é Cruzeiro e, sei lá, Bayern de Munique, Cruzeiro e Real Madrid. Não, porra, Cruzeiro e Atlético. Não há uma disparidade aqui. A gente não tem por que entrar para esse jogo. Ah, não, temos que jogar para preservar o empate. Não, a gente tem que jogar para garantir a classificação. Qual que é a melhor forma da gente garantir a classificação? Jogar, atacar, defender, jogar o jogo. Jogar o jogo. Não tem que ficar em retranca. A gente tem que fazer o que a gente sabe fazer bem. Tá? E, óbvio, né? Tentar matar o jogo, ter a oportunidade de não desperdiçar e oferecer o mínimo possível de condição para o rival, porque eles têm alguns jogadores de qualidade, então a gente não pode dar sopa para o azar. Eu acho que esse é o resumo, tá? É só a gente não dar mole que o Cruzeiro garante essa classificação. A gente já fez a primeira parte que era muito difícil dentro do estádio deles, conseguiu uma boa vitória, não tem nada resolvido, mas agora é confirmar, né, com uma boa atuação no Mineirão e fazer felizes os torcedores que estarão no estádio para acompanhar este belo clássico, tá? Ressaltando aí mais uma vez o serviço, né? O jogo quinta-feira, dia 11 de setembro, 19h30, no Mineirão. Quem não puder comparecer ao estádio, a transmissão será feita apenas pelo Amazon Prime Video. E se você quer o meu palpite de placar para o jogo, eu vou dar o palpite Cruzeiro 1, Atlético 0. E o gol do Cruzeiro será marcado por Gabriel Barbosa, o Gabigol.